Qual que é o maior erro nas empresas que vão prospectar uma empresa de tecnologia durante todo esse processo? Eu acho que é não saber para quem que você vai vender. São empresas de tecnologia do quê? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Marketing para Tecnologia da Roteart, uma série de bate-papos aí que a gente vai ter se propondo a conversar, bater um papo com pessoas ligadas ao mundo do marketing, ao mundo das vendas B2B e todo esse universo, esse ecossistema que compõe vendas complexas. Meu nome é Vitor Serrano, eu sou o fundador da Roteart. A Roteart é uma agência focada em empresas de tecnologia. A gente vem do universo de tecnologia, trabalhei 15 anos nesse mundo, como engenheiro mesmo, como técnico, até surgir a oportunidade na última empresa que eu trabalhava para apoiar os times de vendas, os times de marketing, a produzir conteúdo, explicar produtos complexos de uma maneira inteligível para o público que ia comprar. Isso, lá em janeiro de 2016, fez com que a gente fundasse uma agência para atender esse nicho de mercado. Para começar esse episódio piloto, eu tenho a honra de receber o Felipe Spina. O Felipe Spina é o fundador da Maestro e ele vai se apresentar para a gente e a gente vai bater um papo aqui hoje sobre toda a história dele, com uma série de dicas e de informações relevantes para quem quer fazer o famoso ABM. Obrigadão, viu, Felipe? Eu que agradeço começar esse episódio e também esse piloto com chave de ouro, né? A gente começar a iniciar essa trajetória. Obrigado aí pelo convite. Espero que prospere e tenha mais episódios aí mais para frente. Eu sou Felipe Spina, sou cofundador da Maestro, né? A gente é um software de orquestração em contas-alvo. Então, se você vende para B2B, precisa de uma estratégia para key accounts, precisa organizar times de marketing, de vendas, saber o que fazer, as melhores interações, a Maestro é um bom orquestrador, né? Então a gente ajuda muito nisso, né? E a gente, inclusive, né, a gente lançou hoje, ó que coincidência, o nosso manifesto, né, que é a ABM para todo mundo, né? Que seja democrático, acessível, com tecnologia, que qualquer empresa possa utilizar esse tipo de tecnologia, né? Então, o ABM para todo mundo é uma forma de expansão, né? Muitas empresas acham, eu não vou vender para uma empresa grande porque eu não tenho um orçamento grande. Porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho time. E essas objeções vão sendo empurradas. Que, na verdade, é muito mais o processo e como a gente ajuda a trabalhar tudo isso, né, no mercado, né? Então, mesmo que você esteja numa fase inicial, você consegue dar os primeiros passos para poder trabalhar isso com maior maestria. Muito, muito legal, Felipe. Bom, muito legal ter você aqui. Tem uma série de coisas para a gente conversar. Você falou uma coisa, eu vou até fugir um pouquinho aqui do roteiro, porque você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é essa questão de pessoas, processos e tecnologia, né? Essa tríade ela é fundamental para qualquer negócio prosperar. E você foi um cara, eu acho, um dos pioneiros aí que trouxe o conceito de ABM para o Brasil, mas que principalmente conseguiu democratizar o processo de ABM com um software que é acessível, que é o Maestro, para as empresas poderem realmente executar, né? Mas antes da gente entrar nesses detalhes todos, conta para mim assim e para todos nós, como que foi o seu começo no marketing? Porque você, eu sei, né, da sua história, você já me contou, mas eu queria entender como que você começou a trabalhar com marketing, como que você foi trabalhar com inbound marketing, e aí depois a gente faz uma mistura de todas essas metodologias aí. Perfeito, eu acho que eu comecei do lado bem técnico igual você, né? Eu era programador. Que legal. Então eu comecei fazendo site, né? Era front-end, isso lá em 2003, 2004. Aí comecei a desenvolver site para agências, para muito uma coisa mais institucional, muita gente aquilo não era uma dimensão como hoje, né? E ali eu fui aprendendo um pouco mais de ser técnico, né? Não imaginava fazer toda essa parte de marketing hoje, mas eu fui trabalhar numa multinacional que é a ASUS, que era o produto de placa-mãe, né? Empresa de computador. E ali eu entendi que a gente precisava fazer site para trabalhar canais, e-mail, fazendo SEO. Aí eu entendi, eu falei, beleza, agora eu entendi o que é marketing, a gente trabalhar... É assim que funciona o mundo digital, né? Como é que funciona o mundo digital, né? Então isso lá em 2009, mais ou menos, que comecei a trabalhar na ASUS. E aí entendi que marketing para tecnologia, para produtos, né? Tinha canais também de distribuição, que eram empresas que revendiam as placas no Brasil. Isso não tinha nem celular, né? Como produto, mas a gente olhava aquilo, como que a gente atrai
cada público, cada placa para empresa, placa para gamer, placa para venda varejo. Então a gente começou a ver quais eram os produtos para a gente poder fazer marketing para aquilo, né? Quais os canais certos, como que a gente ia trabalhar. E as redes sociais estavam engatinhando ainda, né? Sim. Nessa etapa. Mas Em 2009 surgiu o YouTube, né? Em 2009. Eu já tinha, já em 2007, eu acho. 7, boa. 2007, se eu não me engano. A gente usava YouTube, fazia algumas coisas no YouTube. Bem lembrado isso, né? Search, né? Google comprar os banners também. Sim. A gente fazia display, search, Google Analytics já tinha. Então a gente começava a trabalhar os canais que a gente ia divulgar, né, os produtos aqui, né? De todo que já tinha a gama em outros países, a gente fazia meio que entendia o local, né? Como que a gente ia trabalhar essa estratégia. Eu até gostei, comecei a fazer, né? E aí com a entrada do Facebook no Brasil, assim, mais forte, a gente percebeu, é um canal legal, né, de trabalhar. E foi dali que eu fiz o meu primeiro livro, né? Montando um planejamento sobre Facebook. Sim. Facebook Marketing nasceu em 2011, né? O livro. E aí fazendo ads, fazendo muita estratégia de anúncio, as fanpages, né? Como que a gente fazia marketing. E aí foi essa etapa caindo lá, que aí eu fui para RD Station, né? Resultados digitais, 10 anos atrás, né? Entrei na RD e fui morar lá em Floripa. A gente estava meio que ensinando bem o que eu estou fazendo hoje, né? Sim, ensinando para o mercado. A metodologia para o pessoal usar o software, né? Exatamente. Na época era o inbound marketing para ir para o RD Station. Hoje eu muito ensinando o que é o ABM, como vender para contas-alvo. Então, muito do marketing hoje é muito baseado nisso. 2011 você foi para RD? 2015. 2015 ainda era extremamente incipiente, assim, estava nascendo todo o conceito de inbound e tal, aqui no Brasil pelo menos. Tinha HubSpot, né, lá fora, mas que acho que da mesma maneira que é hoje com a ABM, era um software caro pra caramba para as agências, né? Usar o HubSpot era muito caro. E aí o RD veio exatamente nesse movimento de educar o mercado, de fazer um education ali, ensinar a metodologia do inbound, além de ensinar o uso do software, para que as agências virassem canais e distribuíssem o software. Perfeito. E aí foi um processo, né? No começo não foi muito fácil, né? De testar muita coisa, né? Não foi tão rápido assim, né? O modelo. E é o que a gente passa por hoje, né? Hoje, né, a Hotjar é nossa parceira, né? Utiliza toda a estratégia da Maestro usa para eles, isso que é legal, né? Isso que é um grande exemplo, né? Exato. Eu acho que você usa para você também e para legal para os próprios clientes para poder utilizar essa estratégia, né? Ainda mais você vira o expert de tudo isso. Você sabe que a semana passada a gente estava numa reunião, eu estava com o Lucas, que você conheceu também, e a gente estava numa primeira reunião de prospecção que tinha acontecido por conta de uma metodologia que a gente tinha implementado, os touch points e tal, né? E uma série de metodologia de social selling também no LinkedIn. E aí o cara estava sentado, né, com a gente ali, conversando, e a gente apresentando a Rotearte, apresentando o projeto. E aí a gente disse, olha, você está aqui nessa mesa hoje com a gente por causa disso, aconteceu isso daqui, a gente mapeou isso daqui, colocou você ali, tal. E o cara ficou de olho arregalado, assim, ele falou, porra... Cara, dá muito mais segurança, né? Dá muito mais segurança. Dá muito mais segurança você utilizar para você a metodologia, você mostrar, apresentar aquilo que foi... Né? Então, acredito muito nisso, né? Então, as possibilidades, né, de empresas poderem criar os seus playbooks, né, o de ABM, criar os pontos de contato, né? Isso vai ganhando, né, um fator muito bom, né? Vocês até já trouxeram clientes para colocar dentro da plataforma e poder utilizar. Isso vai ser praticamente um laboratório de experimentos para tudo isso. Sim. Já fazendo um jabazão aqui para a Maestro, então, para a gente, quando a gente conheceu você e a Maestro, foi assim um alívio, né? A verdade é essa. Porque a gente já fazia ABM, só que sem um software que centralizasse tudo pra gente, como vocês fazem, né? Então a gente fazia uma coisa ou outra ali e tal, que a gente conhecia, mas fazia na raça, né? E aí, de repente, a gente viu aquele software, a gente falou, porra, a gente consegue centralizar tudo aquilo e ainda ajuda a gente, né? Tem inteligência artificial, tem isso, tem aquilo, a gente, ajuda a gente a ganhar tempo, né? Operacional, assim, para fazer os playbooks, para fazer os touchpoints, enfim, para fazer tudo acontecer.
Quando que surgiu a fagulha? Assim, você contou que você começou como programador, você foi pro RD, né? Pra RD. E aí você, algum dia, teve um estalo que você falou, puta, eu vou trazer... Eu não sei assim, vou trazer a ABM pro Brasil ou vou criar um SaaS? O que foi? O que aconteceu primeiro? Bom, primeiro eu nunca imaginei que ia montar um SaaS, né? Nunca... Não era escrito assim, nossa, meu sonho era abrir um SaaS, né? Se empreender. Isso aí não era, né? Super verdadeiro a nossa história, né? O que aconteceu foi que quando eu tava na RD, a gente pensou em vender os planos mais caros, né? Aumentar a receita com o cliente. E eu encontrei alguns artigos lá por meio de 2017. E aí eu vi uns artigos sobre isso. Falei, pô, legal isso aqui, né? Interessante. Mas fiquei aquilo, só achava bonito, né? Igual aquilo, né? Não fazia nada, só lia, só consumia materiais. Artigos de account-based marketing. E ali em 2018, a RD tinha uma casa no Vale do Silício, onde podia os colaboradores lá fazer benchmark, estudar. E aí eu fui fazer uma certificação de ABM. Só que eu fiz e fiquei frustrado. Eu falei, pô, software caríssimo, como é que eu trago coisas pro Brasil, né? Totalmente diferente fazer ABM lá e fazer aqui, Tem uma né? questão comportamental também, né? Que a gente sabe que o marketing, ele é uma questão de comportamento. Total. Então, assim, o americano, ele é de um jeito, você vai abordá-lo de uma maneira. Não, e o brasileiro é outro. E o que é SMB lá, o que é aqui, né? O que é uma pequena empresa lá e uma pequena empresa aqui no Brasil. É totalmente diferente a estratégia. Né? A maneira de pensar, a maneira de comprar, o modelo de compra é totalmente diferente. Então, eu falei, cara, isso aqui praticamente não é uma coisa... Aí eu quebrei a cabeça. Aí eu saí da RD, fui para o distrito justamente para vender para corporações, né? Empresas grandes. E eu falei, cara, isso aqui tava validando, né? Fui testando umas coisas. Aí você liderou um movimento no distrito de ABM, praticamente. Você foi atrás de grandes contas. Era um growth, assim, fazia inbound, fazia outras coisas, né? Relacionado. Mas aquilo já separava para grandes empresas, né? E aí eu juntei com o pessoal, né? Meus sócios, né? O Bernardo e o Nicolas. Isso em 2020. A gente falou assim, cara, vamos fazer um protótipo que seria um software de ABM. Não tinha nem nome, né? Não tinha nada. E aí a gente começou a testar, assim, falou assim, cara, vamos ver se a gente pega alguém para tocar isso aqui, porque tava todo mundo trabalhando. E aí eu falei, cara, isso aqui a gente não vai dar certo se a gente não for full time, né? Então, daí em 2000 começamos em 2000, testar, fazer... 2020. 2020. E aí, 2021, ficamos 2021 inteiro testando, até adquirir os primeiros clientes. Aí em 2022 a gente entrou full time para tocar a operação, né? Boa. E aí ter os primeiros clientes, ainda sem o produto de fato. O produto chegou a entrar mesmo no meio do ano de 2022. Pra você ver quanto tempo... de lá de 2004. Era um teste ali, tinha um protótipo, mas nada ainda só 100% produto, né? Hoje o nosso core mesmo é o produto, né? Já tem mais de 18 integrações, tudo facilitando. Em poucos minutos ele consegue montar uma estratégia, né? Então hoje ajudando o pessoal a montar isso vai ficando mais fácil, né? Mas pegando nessa ótica assim no começo, como fazer... Né? Então, acho que o grande segredo do ABM foi fazer várias vezes, né? A prática mesmo. Como tudo, né? E eu tive um professor que ele falava, marketing é teste, né, cara? Não tem jeito, é o tempo inteiro testando e validando e errando. E aí, cara, conecta numa próxima pergunta que eu queria te fazer, que é, quais que foram, até aproveitando assim, o seu chapéu do marketing, seu chapéu de tecnologia, né? Porque você é um founder de uma empresa de tecnologia. Os principais erros e principais aprendizados que você teve na sua jornada de founder nesses 2 anos aí, né, do produto no mercado mesmo. A jornada já tá 4 anos, né? Mas vários aprendizados, né? Eu acho que é a primeira vez que eu tô empreendendo, de fato. E tem coisas que você faria de novo, com certeza, mas é muito fácil olhar o passado, né? Sem percorrer, sem engenheiro de obra pronta, né? Eu acho que o grande aprendizado não precisa estar perfeito para poder rodar, né? Assim como o ABM, o cara fala, nossa, esse touchpoint vai dar certo. Eu falei, cara, vai ter muita coisa que você vai errar, e é normal, porque você vai fazendo nas primeiras
Nos primeiros testes não vai dar certo, né? Por isso que a gente gosta de fazer vários pontos de contato, falar com mais pessoas para aumentar a sua entregabilidade. Assim mesmo como empreender, né? Então, se a gente vai... não precisa estar perfeito assim, eu acho que tem que ter muita coragem de testar muita coisa no começo, antes de achar que aquilo... Nunca vai ser o final aquilo, mas você vai melhorando no meio do caminho, né? Eu acho que é o grande aprendizado, né? E fazer com pouco, né? A gente aprender a fazer com pouco, né? Essa é a magia do empreendedor, né? Tem que tirar leite de pedra mesmo. Cara, muita gente fala sobre as buzzwords, né, do marketing e tal, e algumas pessoas se frustram até com algumas metodologias e acabam... Muitas pessoas que não são do marketing, mas que compram, às vezes, um hype, né, e uma metodologia que está ali e tal, e aí acaba olhando com algum certo preconceito, né, para quando surge uma nova metodologia. Recentemente eu estava discutindo isso na agência e a gente até construiu um post no meu LinkedIn pessoal e tal, falando como as metodologias, na verdade, se conectam. Então, Inbound e ABM, eles podem se conectar, né, eles podem funcionar, conviver, né, numa mesma estratégia ali de uma empresa e tal. Social selling, founder-led growth e tal. Eu queria que você conectasse assim, algumas dessas siglas, desses acrônimos e dessas metodologias, e como que você enxerga isso? Assim, ou você é um cara mais puritano, assim, não, pô, a BM é isso daqui, você vai fazer só isso daqui e tal. Como é que funciona isso? Eu acho que tudo tem não tá escrito em pedra também, né? O ABM, não acho assim, vou fazer só ABM. Eu nunca falo só isso, né? Eu acho que é uma parte que pode provar uma estratégia de go-to-market para a empresa. Mas não é só isso, né? Vai ter que ser uma junção de muitas coisas, né? Perfeito. Como ter uma marca muito boa, como Perfeito. ter uma estratégia ligada de marketing de conteúdo, ligado com influenciadores, ligado com outbound, com inbound, com canais. Né? Então, eu acho que quanto mais a pessoa for fazer e testar, vai ser melhor. Claro, mas no começo... Você vai pegar o que vai funcionar ali e vai gastar mais energia. Exato. Até mesmo porque você não vai ter recurso ilimitado e gente, né? Para implementar um monte de coisa. Pô, se eu tô fazendo podcast e tá sendo o meu canal de aquisição, tá funcionando, eu vou utilizar o podcast como estratégia. Eu tô fazendo curso, eu faço a certificação de ABM. É uma estratégia que me ajuda além de educar o cliente, manter ele no LTV, ser uma transformação para a empresa, é uma estratégia. Então, são coisas que a gente acredita que são importantes para o mercado, porém, né, eu não tenho todos os recursos, mas não acho que uma metodologia só vai dar certo, eu não acredito em... Cara, eu vejo as empresas grandes, não falam na hora de escolher entre um e o outro, é tudo. Perfeito. Entendeu? No final das contas vai ser tudo. Acho que existe uma certa confusão e até uma briga interna na mente da galera do marketing digital. Eu vi recentemente até a Guta, sabe? Do Purple Metrics. Ela produziu um conteúdo muito bacana falando da transição que teve do marketing digital, que começou a trazer um monte de engenheiro, programador pro marketing. E o marketing é uma ciência humana, de teste, de comportamento e etc. Só que aí a gente que veio lá com as nossas cabeças, né, de exatas, a gente fica tentando colocar moldes, né, e colocar padrões em coisas que muitas vezes a gente precisa testar diferentes cenários e tal. Então, me parece que o mercado agora tem um nível de maturidade muito maior. Então, quando a gente falava lá em 2018, assim, de inbound e tal, era meio que uma metodologia fechada e tinha muita gente muito ligada nos números, nas métricas, tal. Hoje em dia o mercado me parece que amadureceu muito para enxergar isso que você está dizendo realmente, né? Que, pô, a gente vai aonde a gente encontrar prosperidade, assim, né? Onde a gente encontrar resultado. E vamos testando, e vamos encaixando. Isso daqui funciona para mim, pega uma parte disso daqui, uma parte daquilo e tal. Não vejo problema nenhum utilizar multicanal, né, de aquisição. Perfeito. Eu acho que vai ajudar muito, né, para você amadurecer o seu próprio ABM, né? Porque, putz, não vejo uma empresa 100% focada em ABM. Pode até ter, mas a lógica que você pode fazer, cara, o que eu posso fazer mais para testar aqui dentro e eu esgotar minhas possibilidades, né, de testes. Então, eu vou ajudando mesmo a construir um processo dentro da minha empresa.
Eu acho que o mais importante para qualquer coisa, inclusive para o ABM, é o processo. Se você Perfeito. tem um processo muito bem estruturado, sabe o que cada um precisa fazer, tem uma gestão ali de tarefa, vai ficar fácil e visível. Beleza, a gente precisa enxergar isso, a gente precisa de previsibilidade, a gente precisa entender como que a gente vai caminhar para chegar nesses números. Perfeito, perfeito. E a aquisição de uma grande conta, normalmente ela tem um ciclo muito longo, né? Exato. Assim, do momento que você senta com o cara na mesa para fazer a primeira reunião de prospecção até ele fechar, já é longo. E para você trazer esse primeiro cara para a mesa, então, é mais um ciclo longo de marketing depois de vendas, né? Então, precisa existir uma coisa que é fundamental em qualquer coisa na vida, né? Mas que no marketing, ali nos negócios, é muito importante, que é a consistência, né? E eu acho que a metodologia do ABM, e principalmente o software, e as pessoas assinadas ali, com cada um com a sua responsabilidade. Sim. E tal, traz essa consistência, porque você não se perde no meio das campanhas. As campanhas são longas e com muitas ações que precisam ser tomadas. E aí você consegue ter essa consistência e você está monitorando isso, né? Você está vendo ali os touch points acontecendo, as coisas, as métricas sendo cumpridas, e a hora que começa a dar certo, como eu te contei do caso do cara que estava na mesa comigo, eu falei, olha, por causa disso, né? Entusiasma, né? Isso retroalimenta todo esse processo. Você fala, pô, é por aqui mesmo que eu tenho que ir, né? Eu, cara, só trazendo um ganchinho, assim, eu comecei a agência, como eu disse, em 2016, lá no comecinho, produzindo conteúdo. Que eu precisava explicar produtos complexos. Então, sei lá, meu mundo era telecomunicações, né? Então eu trabalhei na British Telecom, trabalhei na Verizon, e aí a gente precisava explicar produtos complexos no mundo B2B, que eram empresas que compravam essas soluções de telecomunicações. Sim. E muitas vezes os próprios vendedores tinham dificuldade de explicar, as tecnologias eram muito dinâmicas, recentes, vinham de fora do Brasil, e aí eu era um engenheiro que conseguia entender a tecnologia e tinha que traduzir aquilo pro mundo das vendas. Sim. E tal. E aí eu saí, eu pedi demissão em janeiro de 2016 e montei a agência para produzir conteúdo. Só que com o passar dos anos e do tempo, assim, produzir conteúdo não era suficiente para que eu tivesse contratos longos, né? Para que eu tivesse LTV no meu negócio de agência. Negócio de agência é um negócio cruel, você já viveu esse mundo assim, né? Então, não bastava só eu produzir conteúdo, eu tinha que começar a entrar na estratégia de marketing dos caras mesmo para entregar valor, e não só o conteúdo, entregar algo que vai trazer cliente para o cara, né? E aí que a gente começou a estudar as metodologias, como eu te falei. Nos tornamos parceiros da RD Station lá no comecinho também, fizemos inbound pra caramba. Mas com o tempo a gente foi vendo que, pô, não é só isso aqui, né? Só isso daqui não funciona pro tipo de cliente que eu atendo hoje, né? Que são clientes de tecnologia, normalmente com ticket muito alto, e a gente precisa fazer ABM. E a gente foi fazendo até a gente conhecer você e o Edu. Na verdade, foi o Edu que prospectou a gente pelo LinkedIn. Eu já conhecia os seus conteúdos, estudava a BM através dos seus conteúdos, mas aí eu fui parar no curso que a gente fez lá no Distrito, presencialmente, por conta de um convite do Edu no LinkedIn, e a gente acabou virando parceiro da Maestro. Como que você explicaria a ABM, cara, para uma pessoa que é leiga no assunto, então é um contratante, não é um cara do nosso mundo de marketing, de agência, assim, ele é, sei lá, um fundador de uma software house, de um SaaS, ou um executivo de tecnologia, e o cara tem aquele preconceito que eu te falei, falou, puta, mais uma buzzword aí, mais um hype do marketing, né? Que vão me vender, a agência vai me prometer que aquilo é o que vai salvar minha vida, e não é, né? Só o que aqueles moleques sabem fazer, mas não é o que vai me dar resultado. Como que você explica a BM para um cara com essa objeção? Boa. Cara, agradecer o Edu, né, primeiro, né, por ter feito essa conexão. Perfeito. Que eu acho que agora nossa parceria aí de fazer e prosperar, acho que é um negócio legal. Boa, o ABM, hoje, né, como é que eu traduzo o marketing baseado em contas, né, que é a tradução literal. Eu gosto de trazer que muita gente separa modelos de vendas, né? O que é uma venda rápida, o que é uma venda complexa. Né? Minha venda eu preciso falar com muitas pessoas, ela demora. Então, a gente entendeu que isso pode ser uma estratégia de ABM, porque a gente vai envolver mais stakeholders dentro desse processo. Perfeito. Então, eu acredito muito que quanto mais pessoas envolvidas e mais eu entrego valor dentro dessa jornada, eu consigo conquistar melhor essa conta. Então, a gente foca todo o esforço de marketing, venda, CS na conta,
não no lead, né? Diferente do inbound, que a pessoa preenche um formulário e a gente qualifica e leva para virar uma reunião e assim vai. Né? No caso, a gente basicamente vai fazer marketing baseado na conta. Cada stakeholder a gente entende um pouco o que cada um gosta, para poder personalizar um pouco melhor a estratégia, um pouco da linguagem que a gente vai conversar, né? Sendo bem enxuto, né? Não tô falando, eu vou dar presente. Isso pode ser uma estratégia, mas o mais importante é você entender de como eu consigo personalizar com baixo custo. Como eu consigo conquistar a empresa com uma comunicação mais assertiva, que ele vai gostar, né? Do que vai ter interesse. Então, acho que é um trabalho de criação de pontos de contato, né? Como Perfeito. que eu orquestro lá dentro, né? A ideia de orquestrar é a gente trazer o máximo de pontos de contato de valor, né? E eu sei que em uma empresa grande, não é uma pessoa só que eu preciso falar. Eu preciso falar com várias, né? Então, é ali que eu consigo ganhar o jogo, trabalhando mensagem de valor, casando muito bem essas informações para poder organizar tudo isso num lugar, né? E o que você vê que é mais errado na estratégia de aquisição de uma empresa de tecnologia hoje? Vou puxar a sardinha para o meu lado, até mesmo para aprender contigo, assim. Então, eu só prospecto empresas de tecnologia. Qual que é o maior erro nas empresas que vão prospectar uma empresa de tecnologia durante todo esse processo? Eu acho que é não saber para quem você vai vender. São empresas de tecnologia do quê? Tem que ser quanto mais específico, melhor. Entendeu, Vitor? Porque o que acontece? Se você faz uma empresa, a empresa vende cloud, empresa de cyber, outsourcing de TI, tem vários tipos de empresas de tecnologia. De tamanhos totalmente diferentes, maturidade diferente. Cara, tem empresas de tecnologia que atendem só empresas do setor financeiro. E ali você ganha o jogo sendo específico. Pô, que legal que vocês atendem tal cliente, que a gente já fez um case bacana. Gostaria de te apresentar, que eu acho que você vai aprender com esse caso de uso. Então, acho que no começo, você separar empresas de concorrentes que você atendeu, ou empresas parecidas, vai fazer você ter um jogo mais rápido. Porque você já atendeu esses clientes no passado, você vai saber, você vai falar, cara, isso aqui a gente aprendeu, isso aqui a gente errou. Você vai meio que educando o cliente com aprendizados que você teve. Hipernichar e personalizar. Hipernichado, falou assim, cara, eu tive que traduzir placa-mãe e trazer um produto muito técnico de telecom para cá que fazia isso para poder educar esse mercado. Então você vai contando basicamente essa história, só que cada pessoa diferente área, senioridade, né? Canais diferentes de distribuição. De repente você pode fazer um workshop para esse pessoal, criar um webinar, fazer anúncio, criar uma landing page personalizada. Acho que é infinitos as possibilidades, né? De ideias que você pode ir trabalhando, mas o mais importante é ser consistente, né? Perfeito. Da mensagem, porque muita gente acha, eu mandei uma mensagem pro Vitor e nem me respondeu, então já era. Não é assim, né? Eu acho que é consistência, sem ser invasivo, sem ser chato, mas que eu consiga entregar valor na jornada e falar, cara, vou dar atenção pro Spina, porque, cara, ele fez vários pontos de contato, entendi um pouco dos conteúdos que ele fez, e agora eu acho que agora a gente está no momento certo para a gente poder conversar e entender se faz sentido a gente ter uma parceria. Então é meio que um processo de relacionamento. Sim. De novo, a gente voltou na consistência, né? E relacionamento também, né? Importante. Construção, né? Como que uma empresa, não uma agência, né? Mas uma empresa, de fato, ela começa. Quais são os primeiros passos que ela dá para implementar a ABM? Não vale falar contratar uma Maestro ou contratar a Hotart. Tá? Quais são os primeiros passos para ela implementar a ABM? Não, acho que primeiro ela tem uma ideia clara do oferta de valor dela, né? O que ela vai fazer, né? O que ela tem de produto para isso. E depois ela escolher a empresa alvo, que vai falar, beleza, eu tenho esse produto para essa empresa, eu acho que tem fit, que encaixa, né? Depois, sabendo que a empresa, você vai fazer um dossiê de contas, quem são possíveis pessoas lá dentro. Geralmente a gente coloca 9, porque é a média da Maestro para fechar uma venda. Mas tem empresa que é mais rápido. E tem empresa que é mais. A gente pegou uma média ali, são 9 pessoas em média. 9 pessoas dentro da mesma empresa que você vai ter que abordar de diferentes áreas, com diferentes papéis na jornada de compra. Exatamente. Várias pessoas, divide centro de custo, vai ter que falar com isso aqui. Então, mais ou menos são 9 pessoas, mapeia quem são essas pessoas,
cria um dossiê de cada uma para você produzir um conteúdo mais personalizado, né, que faça a diferença na vida dessa pessoa, que a gente consiga ter conversas melhores, né, não ser uma abordagem fria. E assim eu consegui ter uma organização de distribuir, né, uma organização de distribuir isso tudo. Né? Então, eu achei muito louco, cara, uma das coisas que você falou no curso sobre montar uma estratégia para o stopper. Eu achei isso fantástico, assim, né? Porque toda venda complexa de tecnologia tem sempre uma pessoa que trava. Uma pessoa ou as pessoas que podem ser uma influência negativa ali pro uso do que você está tentando vender, né? Que elas vão olhar, de repente, de novo, com algum preconceito ou com algum viés, que elas vão falar, pô, não, isso aqui não vai ser legal. E elas vão influenciar, às vezes, um executivo a não querer aquilo, né? Às vezes até por conta de uma pseudo-ameaça, né? Elas vão achar que aquilo vai roubar o emprego delas e tal. E aí a gente precisa produzir um conteúdo ou produzir uma campanha para atingir essas pessoas de forma que elas entendam. Ou que ela vire seu parceiro, seu aliado, né? Mas porque muita gente acha que vai perder o emprego ou vai ser passado por cima, né? Perfeito. E é uma coisa que a gente não quer, né? É uma questão, fala, cara, é o seguinte, a gente quer trabalhar, né? E tem pessoas que vão trazer objeções ou alguma coisa que não consiga avançar, né? Então, você mapeando, categorizando a função de compra de cada um, né? Que aí você consegue entender o tipo da mensagem de participação da pessoa no projeto. Cara, antes da gente começar, a gente estava até falando do trabalho que dá montar o dossiê e tal, né? E agora, só para fechar esse bloco assim, como que a tecnologia consegue escalar todo esse processo? Porque é um processo extremamente trabalhoso. Assim, você montar um dossiê com 9 pessoas em cada conta, eu vou pegar, sei lá, 5 a 10 contas para fazer minha primeira campanha de ABM de fato e tal. E aí eu vou ter que estudar o perfil de todo mundo, montar coisas personalizadas para todo mundo, né? Você pode chegar tanto para uma agência como para uma empresa e a galera falar, meu, fantástico, mas não dá para a gente fazer isso, né? Sim. Dá por causa da tecnologia que ajuda a gente a escalar e otimizar o nosso trabalho, né? Queria que você falasse sobre isso agora. Exato, porque muita gente falou, putz, dá muito trabalho olhar, né? E hoje a gente está facilitando cada vez mais esse entendimento. Que algo seria, eu quero vender para Nestlé, eu quero vender para... A gente está falando de setor de tecnologia, né? TOTUS, Senior, que mais? Empresas que pode ter Sankia, né? Zenvia. Então, putz, são empresas, né, de tecnologia, a gente montar tipo de dossiê da conta, né? Saber o que a empresa tem de novidades, o que ela patrocina de eventos, participa, né? Para eu entender como minha oferta encaixa dentro dela, né? Acho que o mais importante é saber isso, né? O que minha oferta Sim. que eu entrego de valor para ela no final, né? E depois saber dos pontos de contato. Então, com a Maestro, hoje, a gente está enriquecendo isso tudo, né? Inteligência artificial pegando um pouco do LinkedIn, do site da empresa, para a gente puxar essas informações e trazer as melhores práticas da gente criar boas conversas, né? Então, assim vai dar uma sugestão de ações para poder fazer todo o processo. Cara, IA é uma palavra assim que, porra, pelo menos o meu LinkedIn, né, que está muito concentrado no mundo tech, né, eu não consigo... Hoje eu estava fazendo uma estratégia de social selling, que antes de fazer um post, você vai lá e começa a entrar, né, no post das outras pessoas e comentar e tal, para daí depois você faz o seu post, ouviu essa? E aí você ganha um engajamento, assim, é super legal você isso. Você faz uma... Peraí, como é que é? Eu pego uma meia horinha antes de eu fazer o meu post, e aí eu entro na página do Spina, eu entro na página de várias pessoas que são ICPs meus, né, e tal, e eu vejo ali o que aquela pessoa postou recentemente. E aí eu olho, pô, teve um cara que postou um corte de um podcast, eu fui lá, assisti o podcast, fiz um comentário sobre o podcast dele, e eu fiz isso, sei lá, em 10 perfis, assim. E aí depois eu fiz o meu post. Entendeu? Essas pessoas voltaram? Essas pessoas vão ver que você comentou, vão ver, pô, quem que é o Vitor? Quem que é esse doido? E aí vai lá e vê o meu post, entendeu? Legal. Só que aí eu fiquei assustado, assim, cara, porque dos 10 que eu entrei, 11 era sobre inteligência artificial, o post dos caras. Saca? Inteligência artificial, porra, dominou o assunto, assim, né? Se a gente for pensar só em termos de informação, é só sobre isso que a gente fala. É uma baita revolução, de fato, né, que a gente está vivendo. Acho que até a gente só vai entender essa revolução daqui a um tempo, de tudo que está rolando com a inteligência artificial, principalmente os LLMs e tal. Mas como que você enxerga assim,
o marketing nos próximos 3 anos? Você que está surfando essa onda aí. Isso aí é uma pergunta muito frequente, inclusive, né? Todo mundo me pergunta. O que eu vejo hoje, não só como preditiva, né? Generativa, né? A IA, né? A gente usar, tá gerando alguma coisa. Mas eu vejo a IA muito mais dela falar o que a gente precisa fazer. Né? Então, ela é mais preditiva mesmo. Por exemplo, Vitor, você precisa fazer isso, trabalhar nisso, ou até mesmo ela fazer o próprio negócio, né? Isso aí já vai ser os caminhos que a gente vai ter que se adaptando, né? Eu acho que a forma de trabalhar vai ser outra, mas a gente não acho que vai deixar de existir humano para poder fazer isso. Mas essa é uma grande discussão desse mundo de IA, mas né? eu acho que a maneira como faz, eu acho que não vai deixar de ter CRM, de deixar de ter um monte de software, entendeu? Eu acho que vai ter mais até, inclusive, né? Porque essas soluções estão se conectando mais rápido. Eu acho que é impossível hoje que você trabalhar para vender para uma empresa de tecnologia não contratar software. Cara, você comentou uma coisa comigo quando a gente se encontrou pela primeira vez que eu achei extremamente interessante. Assim, isso mudou minha cabeça até na agência, para eu abrir o bolso, assim, né? Que você falou, cara, eu tenho mais ferramenta do que pessoas. Né? Total. Eu tenho um custo com ferramenta maior do que eu tenho com pessoas. E eu parei para pensar, eu falei, porra, eu que sou um cara que vim de tecnologia tal, Exato. Como que eu nunca olhei para isso, assim, com esse carinho, né? E de fato, hoje a gente vive um mundo, né, e uma possibilidade de ter o trabalho tão otimizado, melhorado e tal. E, pô, você falou um negócio agora que explodiu minha cabeça. A IA como uma fonte preditiva do caminho que a gente tem que tomar, né? Nas campanhas. Dela fazer, putz, ali falta terminar o touch point, falta avisar, tal, não sei o quê. Ela mesmo poder encontrar montar padrões, né? Da onde, a gente tá evoluindo, a gente tá evoluindo para isso, né? Porque não é só avisar o Vitor, né? Ou você entrar lá no dashboard, putz, você pararia muito mais tempo para olhar o dashboard. Ela já vem com insight. Ela já tem atrás do que precisa ser feito. Muito louco. Eu acho que esse é o caminho de fazer as coisas. E o futuro é esse, né, cara? Se você quer escalar, é tecnologia. Você acha que inevitável, a gente vai ter muito mais soluções, né? Voltando lá, porque eu falei lá no comecinho, cara, vou pegar um gancho aqui, pessoas, processos e tecnologia, né? Você acha que o que vai diferenciar as empresas daqui para frente em crescimento e tal vai ser o uso da tecnologia de forma inteligente, assim? Vai ser dos três, não tem como, né? Porque há pessoas para operar a tecnologia. E ter um processo que é replicável, escalável e previsível, né? Que você consiga replicar dentro da empresa, né? Toda empresa tem um processo interno que você consegue fazer, entrou um funcionário novo. Uma conta nova. Uma conta nova. Atendimento. Então, tem playbooks ali, processo é a parte mais importante de você fazer, né? E demora para você montar, porque nunca é um processo, é um manual que você vai fazendo atualizações igual software, né? Você vai atualizando as versões. Então, eu acho importante, né? Mas o viés que eu tenho de tecnologia, quando eu fundei a Maestro, falei, cara, eu vou contratar bastante software, porque software é escalável. Cara, a gente coloca ali um software de IA, que a gente tem um monte de ferramentinha, CRM, ferramenta de não sei o... Então, quanto mais tecnologia eu tiver, eu vou acreditar que eu vou ter o risco, mas eu vou conseguir ali encontrar caminhos para ser escalável. Perfeito. Cara, vamos fazer um encerramento, assim, um bloco final naquele estilo ping-pong, tipo Marília Gabriela, saca? Tipo, Bora fazer. Você, pá! Um erro que te ensinou muito nessa jornada. Caramba, peraí, não é tão rápido assim. Esse ping-pong, um erro... Caramba, Lembra do Pânico, que os caras colocavam vários óculos assim? Eu devia ter trazido uns óculos. Um erro que me ensinou muito. Caramba, teve vários, hein? Mas eu acho que, olha, de erro, acredito que eu ter mudado a empresa para produto, né? Hoje a gente é uma empresa de SaaS, né? E, claro, as agências tocarem esse serviço, hoje foi uma grande oportunidade. Mas, cara, inevitável que a gente precisava daquilo no momento. Então, não acho que é tanto... É um erro, assim, não vejo, mas
Mas eu acho que o erro é demorar demais para poder fazer Sempre. as coisas, né? Então, Sempre. é igual eu falei, eu acho que o maior aprendizado para mim foi, cara, nunca vai estar perfeito, não vai ser o melhor, mas se a gente conseguir ganhando essa bagagem, a gente vai conseguindo absorver melhor, vai ganhando maturidade. Acho que são esses caminhos. Tem aquela máxima, né? Testa rápido, aprende rápido, né, cara? Exatamente. É o jeito. Um livro que te influencia até hoje. Cara, um livro que na verdade, são dois, né? Que eu acho que foram muito importantes na jornada. Eu acho que é o 4-Hour Work Week do Tim Ferriss, né? Sim, clássico. Porque ele me ajudou muito na comunicação, né? De pensar esse lado bem empreendedor, né? Bem empreendedor de montar. 4 horas por semana, né? Exatamente. E o outro é o Tração, do Gabriel Weinberg, né? O Traction. Ele fala de canais de aquisição, de pensamento, né? Então foram fases e momentos da vida que esses dois participaram super bem. Que legal. Uma pessoa que te influencia até hoje nessa jornada de negócios. Olha, pessoas, acho que a base, né, é família, né? Um pai e mãe, né? Por mais que meu pai não esteja aqui hoje, mas ele é uma pessoa que sempre me apoiou, sempre me ajudou muito. Mas, assim, de influência de negócios, pô, acho que toda a trajetória que eu tive foi a da RD, assim, de aprendizado, foi muito bom. Os fundadores hoje são as inspirações que me fez. Falou, pô, agora vamos fazer, vamos montar. É a minha hora. O que te move como empreendedor? Cara, é construir. Né? Por mais que seja incerta a jornada, eu fico muito feliz em ver construindo o negócio, as pessoas aprendendo a metodologia, ensinar. Eu acho... Construir e ensinar, né? Eu acho que o caminho, a jornada é bem certa, né? Mas a gente sempre tá dando o melhor para poder trazer novos conteúdos, essas mudanças que acontecem. Então ajuda bastante. O que você diria pro Felipe entrando na RD em 2015? Felipe de 10 anos atrás. Cara, que o obstáculo é o caminho. Caraca, filosófico isso, hein? Tem o livro do Ryan Holiday, o livro dele é Obstáculo é o caminho. A gente não tem que esperar o final da jornada para aproveitar. Vai ter pedra no caminho, vai ter montanha, furacão, vai acontecer um monte de coisa. E obstáculo é isso aí, cara. A gente tem que aproveitar. E se a gente quer chegar ao topo da montanha, qualquer lugar que a gente quer chegar, vai ter obstáculo, a gente vai ter que passar por isso. Então a gente não pode ficar bravo com uma pedra, você ficar puto com essas coisas. Cara, vai ser. É isso que você vai ter que passar. É o que é. E uma dica para quem quer construir uma marca forte B2B. Você está construindo. Cara, consistência, né? Acho que é uma palavra que a gente falou bastante. Ser consistente, né? Na sua mensagem. Ter um posicionamento que entrega valor. Né? E eu acredito hoje que uma empresa B2B ou empresa de software precisa ter educação. Precisa ter um braço de educação. Ensinar o cliente... não dar o peixe, ensinar o cliente a pescar, ensinar o cliente a tocar música, ensinar o cliente a mexer no produto, fazer um prato de comida. Você pode usar todas as analogias, ensinar o cliente a tirar a carta, que é o caso nosso. A gente falou isso, né? O cliente tira a carta na certificação, né? Então... Você não compra o carro, né? Você tira a carta primeiro e aí depois você compra o carro. Exatamente, e até ganha mais segurança. Então... Education, então, é conteúdo, né? É conteúdo, informação de qualidade. Conteúdo e educação. Acho que é muito difícil hoje. Principalmente no mercado B2B, né? Uma empresa, eu vendo um software para agro, um software de caminhão. Que isso é sexy, né? Como que pode isso tornar... eu acho que é muito na jornada de histórias, de casos de sucesso, de ensinar. Né? Ajuda muito. Sensacional. Cara, mais uma vez... Muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu queria te dar um presente da Rotearte. Obrigado, viu? Que simbolize aí o início dessa parceria com a Maestro. Agradeço. Super feliz de estar começando essa parceria contigo. Primeiro porque você é um cara que passa muita credibilidade, né, quando você fala, e você faz isso de forma autêntica, né? Você realmente
ensina, educa o mercado, né? Foi muito importante para a gente ter encontrado você nesse momento, para a gente acertar algumas arestas ali da agência. A gente está bastante esperançoso. Quando eu te convidei para ser o primeiro convidado aqui desse projeto do podcast da Rotearte de marketing para tecnologia, você abriu os braços aí e veio de cara, certeza. Super acessível. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu acho que o papo foi extremamente valioso. A gente falou de coisas muito importantes aí para quem quer implementar a ABM, para quem quer fazer marketing no B2B. Então, brigadão, Spina. Eu que agradeço. Agradeço ser o convidado de iniciar esse projeto, que prospere, que tenha muito mais episódios aí. E também conta com a gente aí na estratégia de ABM, para ajudar no playbook, para dar feedbacks para a gente melhorar também. Claro. Que eu acho que isso é importante, não só a gente ser o maestro dessa jornada, o maestro Vitor também, que ajude a gente a estar conosco nessa evolução, né? Que a gente consiga ver daqui a alguns anos e falar, nossa, olha aquele podcast que a gente gravou, como é que tava e como a gente tá no futuro aí, o futuro aí, o pessoal, não sei que data que vão estar assistindo e ouvindo o podcast, é muito legal isso, que é totalmente né, atemporal, né? Um negócio Perfeito. Que o pessoal tá ouvindo o podcast em tal momento do tempo, mas que seja super valioso aí, foram perguntas bem legais e aí o pessoal tem aprendido aí com vocês. Perfeito. Convidar todo mundo então a seguir os canais da Maestro, o canal do YouTube bombando, você tem um podcast super legal com muito conteúdo de valor, Maestro Account Based Marketing. Isso, accountbasedmarketing.com.br, nosso portal de conteúdo, a gente tem lá também o ABM na prática, que Perfeito. Se procurar no YouTube, a gente está um dos maiores canais do YouTube de ABM do Brasil e do mundo. Você produz muito conteúdo no seu LinkedIn também, né? No LinkedIn e também Instagram, também @fspina e Maestro ABM. Perfeito. Convidar todo mundo para seguir a Rotearte. A gente está começando esse projeto hoje, nosso projeto piloto vai estar lá no YouTube também. No meu LinkedIn, Vitor Serrano, eu também tento produzir bastante conteúdo sobre esse assunto. Agradecer o Johnny. Brigadão, Johnny. A galera lá da agência que vai depois assistir, editar, enfim. Valeu. Obrigado. Valeu. Show.